Bem-vindos à nova temporada do Infracast e essa não poderia ser mais especial. A gente está voltando depois de muitos acontecimentos, de muitos episódios e de coisas incríveis que foram acontecendo na minha vida, na vida da infraestrutura e de todos esses personagens que vocês foram acompanhando ao longo de quase 5 anos. E hoje eu tenho o prazer, a honra de voltar a entrevistar junto com o Fernando Marcato. E além de tudo, o prazer e a honra inenarrável de inaugurar essa temporada com ninguém menos do que Rogério Ceron. Vocês me acompanham aqui e sabem que eu sou absolutamente admiradora desse profissional que, além de ser um excelente operador do direito, da infraestrutura, das finanças, da economia, é também uma pessoa incrível. E vocês já devem lembrar que a gente tem um episódio sensacional com o Ceron na primeira temporada. Ele foi um dos corajosos que veio aqui junto com a gente e inaugurou esse projeto do Infracast. E, além de tudo, então, eu sou absolutamente grata. Se você ainda não assistiu esse episódio com o Rogério Ceron, por favor, faça isso agora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fê, e aí, como é voltar para o Infracast? Muito bom, depois de um período no governo, eu costumo dizer, viu, Ceron, que trabalhar no governo é muito bom, mas quando você sai é melhor ainda. Não, o Ceron não pode sair porque ele está fazendo um trabalho sensacional. O Ceron, ele, além de um cara super capaz, é um cara um pouco maluco, né? Trabalhou na SP Parcerias, foi o cara que colocou a SP Parcerias. Para aqueles que não sabem ou não se lembram, é o principal programa de concessões e PPPs municipal. A cidade de São Paulo sempre despontou aí como a grande referência em concessões e PPPs. Inclusive, nós acabamos de firmar uma parceria entre o Infracast e a SP Parcerias para divulgar os projetos da SP Parcerias. Projeto que nasceu, inclusive, quando o Ceron ainda estava por lá. Exato. E agora ele ocupa uma posição de extrema relevância, em especial no momento em que o Brasil precisa ajustar as suas bases de finanças, todo o tema da queda de juros, né? O Rogério Ceron hoje ele é o secretário do Tesouro Nacional. Ou seja, quem está no coração aí do Ministério da Fazenda, pensando tanto a nova política aí do arcabouço fiscal, como ficou falado, né, chamado, como também os incentivos que vão ser dados, serão dados para que os estados e municípios possam investir mais. Então, Ceron, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo e vamos começar, né? Podemos começar? Com certeza. Ceron, obrigada por você estar aqui hoje, viu? Pra gente, mais uma vez, é um prazer, uma honra. Eu que agradeço, Isa, Fernando. É uma honra imensa voltar aqui. Estive na primeira temporada, tanta coisa aconteceu, né? Tanto na vida profissional, pessoal de todos nós, e voltar aqui é uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz e honrado por estar aqui e vai ser um bate-papo interessante, tenho certeza. Com certeza. Ceron, que bacana poder te receber aqui na nossa casa, literalmente, e, enfim, poder discutir sobre temas que estão aí super em voga, ainda mais hoje, que é o dia de inauguração de um pacote sensacional. Eu acho que vai realmente poder destravar diversos investimentos em infraestrutura por meio de PPPs e concessões, e eu tenho certeza que isso aí foi fruto da sua mente brilhante e também da sua vivência prática, né? O Fê falou da SP Parcerias, mas a verdade é que você também construiu uma trajetória incrível, né? Foi secretário de Finanças, né? Além de ter sido presidente da SPP, foi secretário de Finanças, trabalhou na Secretaria também de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, enfim, tem uma trajetória sensacional. Mas antes disso, Ceron, conta um pouquinho de você, da sua infância. Antes de falar da vida profissional, vamos falar, como é que você começou a se interessar por infraestrutura? Como é que você começou a se interessar por, enfim, estar no governo, né? Eu tenho, enfim, minha trajetória, tem uma trajetória aí longa e sou muito dependente do Estado, né? Eu sou fruto do ensino público gratuito e que ajudou muito. Vem de uma família bem simples e as coisas foram caminhando justamente por ter a oportunidade de ter acesso de educação de qualidade e gratuita. Isso fez a diferença na minha vida e em algum momento da minha vida profissional achei que eu devia retribuir o que a sociedade investiu em mim. É um pouco desse percurso e aí
naturalmente, eu primeiro entrei na área tributária, mas rapidamente fui para a área de finanças públicas, com a minha formação de economista, claro. E aí isso foi me levando, aí eu acabei sendo com então o prefeito Fernando Haddad, eu fui secretário de finanças, já tinha sido subsecretário do Tesouro por um bom tempo, inclusive com outras gestões, depois fui para o governo do estado, ser adjunto do Elcio Tokeshi, que é um cara fantástico também, ligado à infraestrutura também. A gente já convidou o Elcio 58 vezes para participar do InfraCast. Vamos fazer um apelo, né? Apelo. O Elcio é uma pessoa formidável, um profissional fantástico e uma pessoa formidável também. E aí depois eu voltei para encarar o desafio com a convite do Wilson Poit, que também é um amigo, para ajudá-lo tentar deslanchar um programa de concessões de PPPs no município de São Paulo, né, na prefeitura. E lá funcionou super bem, comecei acumulando adjunto da Secretaria e presidente da São Paulo Parcerias, mas em um determinado momento realmente eu pedi, quando o Mauro Ricardo voltou para a Secretaria de Governo, eu pedi para realmente ficar na São Paulo Parcerias, porque eu sabia que ali era o coração da estruturação, eu sentia que eu precisava estar ali para realmente fazer com que N projetos saíssem, e acho que no final deu certo, as coisas funcionaram bem. E aí agora o então prefeito Fernando Haddad virou ministro da Fazenda e fui convidado para retornar às origens, à gestão fiscal e apoiar na Secretaria do Tesouro Nacional, sou secretário do Tesouro Nacional, e lá, mas sem deixar, obviamente, né, minha alma ainda continua presa à infraestrutura, aos projetos de concessões, PPPs, e não deixei de ser uma oportunidade do lado de lá do balcão, né, ver como que a gente pode, no âmbito do governo federal, de alguma forma, apoiar que mais e mais concessões e PPPs avancem nos estados e nos municípios, né? O Fernando, enfim, conduziu um programa fantástico em Minas, no âmbito estadual, projetos formidáveis, grandes, impactantes, mas imagina replicando isso em mais estados, mais programas em municípios, em capitais, seja em quantidade quanto em diversidade, isso é importante, né? Tem N setores que a gente pode abrir, mercados novos. E o Brasil é muito diverso, né? Então tem vários perfis possíveis. Exato. Então, assim, eu acho que tem um papel a cumprir, a gente tem uma oportunidade incrível e é isso, que esse passo que a gente está dando hoje ali, tenho a felicidade de alguma forma ter contribuído. Não é só uma contribuição minha, nós temos aí um alinhamento muito bacana, né? Vocês também, amigo de vocês, Galípolo, sim, que é um militante na área de infraestrutura, de projetos de PPPs e concessões. O Marcos Pinto, que junto com o ministro Fernando Haddad, quando eles estavam lá no governo federal, lá atrás, né, em 2004, 2003, 2004, eles conduziram a elaboração da lei de PPPs. Sim. E agora eu acho que a gente está com um marco tão, assim, acho que talvez de lá para cá, acho que é um novo marco de avanço em relação a PPPs no âmbito subnacional, né, para estados e municípios. Acho que será a expectativa é que seja um avanço expressivo. Parabéns pela trajetória, sensacional. Mas, Seron, conta pra gente um pouquinho, então, como que esse tema, primeiro, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, quem fala, bom, esse cara, será que é o dono do cofre, né, o cara que tem a chave do cofre, e o que isso tem a ver com concessões e PPPs, né? Então, conta para aqueles que não conhecem em detalhe a estrutura federal, qual que é a função da STN, né, que você chefia, e como isso se relaciona com o tema da infraestrutura e especificamente com o tema das PPPs e concessões. Excelente. O Tesouro Nacional ele é responsável pela administração financeira de todo o governo federal, mas também é responsável pela contabilidade pública, seja no âmbito federal, mas também na consolidação das contas públicas de todos os entes federativos. Também faz a gestão da dívida pública, né, via emissão de títulos no mercado interno e externo, e aí entra uma parte importante, né, também é a instituição que se relaciona com estados e municípios para autorizar operações de crédito dos estados, sejam operações de crédito externas, sejam operações internas, quando envolve aval da União, ou mesmo sem aval da União, tem que cumprir alguns requisitos que também são checados pelo Tesouro Nacional. E aí, envolvendo a contabilidade pública, envolvendo as operações de crédito, nós temos aí um leque importante de avanço aí no marco de PPPs. Se relaciona muito com todos os estados e municípios, né? Enfim, e disso você entende bastante, da dinâmica dos municípios e da dinâmica dos estados também. E me conta uma coisa, Seron, hoje vocês estão anunciando um pacote muito importante de medidas para favorecer
diversas questões que, enfim, tiravam o nosso sono, dos operadores aí das PPPs e das concessões, tiravam o nosso sono e que impediam da gente fazer mais e melhor com projetos de parcerias. Conta pra gente um pouquinho desse novo decreto. Enfim, eu acho que é importante você tangenciar, talvez, pontos de melhoria que você foi percebendo e como você trouxe aí soluções importantes. Tem alguns atos, né? Nós temos um primeiro, que aí é a parte mais, não diria simples, mas ela é uma portaria do próprio Tesouro Nacional, para deixar claro que o percentual, o limite para PPPs, né, de 5%, que é uma discussão antiga e mal resolvida, se ele inclui ou não inclui, quando você envolve projetos de ativos já existentes, por exemplo, uma PPP para escolas já existentes, modernização, hospitais, com a requalificação e operação de hospitais já existentes, se as despesas prévias elas são computadas ou não no limite de 5%. E isso é um detalhe? Não é um detalhe, porque esse tem sido um debate que tem afastado PPPs na área de infraestrutura social, na área de ativos já existentes. E isso é muito relevante, porque claro que é sempre importante criar novas escolas, novos hospitais, mas que tal a gente cuidar bem do que nós já temos? E a grande carência do setor público, é um defeito notório, é manter adequadamente a infraestrutura. Seja infraestrutura econômica, rodovia, mas também a infraestrutura social, hospitais, escolas, equipamentos. E essa dúvida afastava, porque quando você pensa em educação ou saúde, o gasto operacional é muito elevado. Então, se ele for incluso no limite de 5%, você rapidamente consome esse percentual. Claro. Esse é um debate antigo que nós estamos normatizando, deixando claro que ele não entra no cômputo dos 5%. Isso ajuda muito a resolver essa questão, assim como nós também deixamos claro que o aporte na fase de obras, ele também não entra no cômputo desse limite de 5%. Deixa eu então só entender, deixa eu ver se eu entendi, Seron. O que você está dizendo é que, por exemplo, eu faço uma PPP para manutenção de escolas, como o São Paulo acabou de fazer. Então, são escolas que já existem e uma empresa privada ela é contratada para fazer a manutenção dessas escolas e, eventualmente, construir um ou outro prédio. Então, o primeiro ponto que você está me dizendo é que se houver um aporte do governo, digamos, para construir 10 escolas, eu fiz uma concessão de 100, dessas 100, que 90 já existem e 10 eu tenho que construir. Esse aporte inicial ele não entra no limite de 5%. É isso. 2, o que mais não entra? O que é esse custeio não entra? O custeio prévio existente, ele também não entra. Só entra aquilo que for adicionado no âmbito da PPP. Por exemplo, o padrão de qualidade pode ser alterado. Tá. E aí você pode ter um incremento. Ele é mais vantajoso do que se fosse no modelo contratual, mas ele pode ter um incremento porque eu estou requalificando, elevando o nível de serviço, isso não há nenhum problema. Então, se você soubesse conseguir separar o que já existia de contratos, por exemplo, os contratos de limpeza, contratos de vigilância, você não incorpora esse custo na PPP, você só incorpora o delta do agregado de serviços que você embutiu no novo modelo. Entendi, ou seja, eu pego o que eu já gastava, subtraio do total que eu vou gastar e é só essa diferença que vai entrar no limite. Exatamente, porque o objetivo do limite de 5% era evitar um comprometimento muito grande adicional do ente, com um comprometimento futuro com novas despesas. Mas essa não era uma despesa nova, ela já é uma despesa de caráter continuado que já existia previamente. Você só está mudando o modelo, para um modelo mais moderno, com indicadores de desempenho, com um arranjo de incentivos mais adequado, com transferência de riscos, enfim. Então, fazer essa segregação é muito importante, porque isso mantém uma margem importante para novas despesas, novos projetos de PPPs. Então, é um primeiro... Se tira um risco, porque havia um debate, alguns tribunais de contas entendiam que podia, outros tinham dúvidas, outros não. Então, pelo menos pacifica, o Tesouro Nacional tem esse papel de pacificar a contabilidade nos entes federativos. A lei de PPPs deixa claro que é o Tesouro Nacional que regulamentaria os aspectos contábeis e, portanto, a gente tira um elemento de incerteza, um elemento que afastava projetos que de alguma maneira, desincentivavam projetos em ativos já existentes, especialmente ativos de infraestrutura social, né? Pensando muito em escolas e educação, infraeducacional e infra de saúde.
Muito bom. E, Seron, você tocou num tema, né, da eficiência. Eu achei isso super interessante. Também está no pacote de vocês, que vocês anunciaram, trazer uma facilidade maior ou um entendimento, uma clarificação do que é esse estudo de value for money, né? Estou chamando assim. Então, muitas vezes, em vários episódios, a gente tratou da PPP como uma ferramenta de conferir eficiência para diversos serviços que são ofertados para a população. Às vezes, essa eficiência significa um incremento no custeio, às vezes ela pode até significar, talvez, uma melhoria, ela pode significar uma economia desse custeio já recorrente, enfim, com alguma infraestrutura existente. Mas conta um pouquinho para a gente sobre o Value for Money, sobre essa nova medida que vocês estão anunciando também. Acho que aí entra a parte dos decretos, né? Então, ele vai ser complementado com outros assuntos que tem mais a ver com outras áreas do governo, inclusive, mas tem 3 aspectos importantes que foram endereçados no Ministério da Fazenda, e o Tesouro contribuiu aí para essa discussão. O primeiro é a vantagem socioeconômica, que está a demonstração da vantagem socioeconômica que está previsto na lei de PPPs, e que ela se resume no final do dia no Value for Money. E aí, até pela vivência prática com esse diálogo com órgãos de controle, há sempre uma dúvida de como se compara a contratação tradicional com o contrato de PPPs. E ele não é uma comparação simplesmente eu gastava 100 e vou gastar 100. Sim. Você tem vantagem, você tem transferência de risco, que elas precisam ser precificadas. Então, quando eu transfiro uma obra tradicional, eu termino, concluo, entrego, ainda que ela tenha uma garantia de 12, 24 meses, depois daquilo, se ela tiver rachadura, se ela tiver qualquer outro problema, isso gera em alguns casos, pelo menos, ele gera um incentivo muito ruim. Então, era muito comum no passado, nessas contratações tradicionais, você tem uma pavimentação, que 2 anos depois ela tem que ser refeita, um prédio precisa ser contratado uma manutenção corretiva. Na PPP, em geral, né, quando você tem contrato de longo prazo, você transfere esse risco. O risco da gestão daquela infraestrutura passa a ser do privado. Então, se ele construiu com uma baixa qualidade, ele vai ser o responsável por dar manutenção adequada e ele vai fazer o balanço disso. Sim. Mas é uma transferência de risco, Sim. que eu preciso quantificar e colocar na conta. Então, esse é o primeiro elemento que precisa ser deixando claro. Assim, fatores como transferência de risco, mudança do patamar de qualidade do serviço, eles precisam ser incorporados no Value for Money. E por que essa normatização é importante? Para eliminar, e isso pode economizar muito tempo no diálogo com órgãos de controle. Porque, olha, isso não está normatizado, tem que comparar financeiramente apenas. E isso não é verdade. Não é verdade, não é justo, né? Sim. Eu comparo eu coloco um nível de serviço na infraestrutura educacional, por exemplo, incomparável com a que existia, e eu não posso colocar essa diferença, eu tenho que materializar ela quantitativamente e comparar. Por exemplo, assim, se eu for colocar esse nível de serviço na contratação tradicional, ela vai custar muito mais do que custa hoje. Claro. A manutenção preventiva que existe hoje nas escolas, que não acontece, e por isso que você fica com goteiras, com infiltração, com escolas, muitas vezes salas de aulas fechadas, elas têm um custo social. Elas têm um custo que não está mensurado ali. Então, se eu vou colocar no modelo em que eu tenho uma manutenção adequada, que não vai faltar o serviço de apoio à parte pedagógica, ele vai ser mantido num patamar de qualidade adequado, essa diferença precisa ser incorporada. Então, isso também fica claro, deixando claro que esses fatores de qualidade do desempenho, a transferência do risco, tem que ser computado. E outra, na PPP, você tem também um critério de desempenho que desconta a contraprestação. Verdade. Também deixa aberta a possibilidade de você mensurar o valor provável, uma estimativa provável do desconto que pode acontecer naquela contraprestação máxima em função dos critérios de desempenho, do SMD. Porque também isso é precificado pelos privados. Sim. Nenhum privado faz uma proposta numa licitação acreditando que vai receber 100% da contraprestação máxima, porque sabe que vai ter aplicação do SMD e ele vai ter algum desconto ali, porque por mais que ele tenha um nível de desempenho elevado, geralmente nesses modelos de gestão você sobe bastante o popular sarrafo, né? E isso é precificado. Sim. Isso também levando em conta. Então, isso ajuda muito você a padronizar e tornar mais fácil essa análise de vantajosidade. Esse é um aspecto que considero importante e a gente está endereçando bem. O outro é a questão do prazo também das PPPs
que muitas vezes também, deixando claro que ele pode levar em consideração o espaço orçamentário do órgão, não só o prazo de amortização. O prazo para amortização dos investimentos é um prazo mínimo, ou seja, eu preciso garantir que eu não vou deixar um passivo grande lá na frente. Mas ele pode, eventualmente, ser maior do que aquele prazo, claro, dentro dos limites do marco de PPPs, quando eu preciso ter uma diluição maior do orçamento, da amortização, não do prazo normal da amortização da infraestrutura, mas um prazo da amortização orçamentária, quando você tem que compatibilizar aquele projeto com a situação orçamentária do ente. Muitas vezes você precisa não de 10 anos, mas 15 anos, 20 anos para poder diluir e você entregar aquele serviço já, aquela infraestrutura agora, mas que você consiga fazer essa diluição de uma forma mais ótima. Também é importante isso. E a outra também, deixando claro que a contraprestação ela não precisa necessariamente ser periódica. Isso, a legislação assim, é um conceito, né, que eu acho que é natural de imaginar que a contraprestação numa PPP ela precisa ser periódica. Mas pensando numa unidade de conservação, num parque urbano, eu fiz a modelagem baseada em receitas acessórias, ela não fechou a conta. Mas não fechou por 5% do CAPEX do projeto, 10%. A legislação só exige o quê? Que você só pode pagar a contraprestação ao final da disponibilização da infraestrutura do serviço. Então, quando ela termina, você pode. Por que não fazer um aporte e encerrar ela? Ela na prática vai se transformar numa concessão, basicamente com pouca diferença normativa em relação ao modelo. Então, também é um item que a gente está deixando claro, porque pode parecer inovação, mas está lá. Sim. Só deixa claro na regulamentação que essa é uma possibilidade, porque isso a gente vai... deixar claro, essa possibilidade é importante quando a gente for falar sobre as garantias das operações de crédito. Estou ansiosa para isso. Inclusive, você conhece bastante esse assunto, né? De ficar preso num modelo por conta de um prazo e, no fim das contas, era só um aporte de recursos e você acabou se travando em função, né, de como você classifica, categoriza aquele projeto, né? É muito comum você ter a necessidade, às vezes, de mudar o contrato, que é uma concessão... com base na lei, não, uma concessão administrativa ou patrocinada, em especial patrocinada, e em algum momento ela vira uma concessão comum. E aí isso tem até repercussões no prazo máximo, porque eu entendo que o prazo de 35 anos é para uma lógica de endividamento. Se eu tornei isso uma concessão autossustentável, em tese esse prazo pode se alongar, né? Então acho que essa é uma boa solução e isso facilita demais a modelagem. Essa discussão foi importante no Rodoanel, lá de Minas, não foi? Sim, no Rodoanel de Minas, o próprio metrô também teve esse tema. Mas o que eu queria aproveitar aqui, Serão, que eu acho que nesse pacote que vocês anunciaram, talvez seja... eu diria, um dos pontos mais importantes, porque é uma coisa que já vem sendo pensada, se eu não me engano, desde 2011, 2012, quando foi feita aquela reforma da lei de PPPs lá atrás, que falava do step-in rights, etc., tinha uma ideia que era criar um sistema de garantias e contragarantias federais para projetos estaduais e municipais. Esse sempre foi um gargalo, porque o investidor não via no município em especial e também em alguns estados segurança de que ele receberia pagamentos, em especial na infraestrutura social, que depende demais de contraprestação pública. Então, parece que vocês colocaram esse ovo de pé agora. Conta pra gente como que vocês fizeram isso. Exato. Acho que essa percepção, para quem já trabalhou, né, em estados ou municípios, em projetos como esse, sabe que a garantia, no final do dia, acaba sendo algo muito importante. E ela inviabiliza muitos projetos. Ou ela inviabiliza a atratividade. Então, é isso. Muitos grupos externos, geralmente, têm um pouco mais... a não ser grandes estados, acabam evitando... não sabem lidar, não estão acostumados, então não encaram o risco de um ente subnacional, ainda que o projeto seja bom. Sim. E mesmo grandes grupos privados, muitas vezes também falam, não vale a pena, o projeto não é tão grande o suficiente para eu tomar esse tipo de risco. E isso gera uma consequência, menos projetos viáveis ou menos concorrência, que ambos são ruins. Ou gera ainda o uso de garantias ineficientes, com a famosa contas de estoques de contraprestações, que você esteriliza recurso, não resolve o problema para o privado e prejudica a gestão financeira do ente. Então, acho que tem um problema mal resolvido desde o começo. Então, trazer de alguma forma, transformar esse risco subnacional num risco soberano, que é o Tesouro Nacional, e aí o investidor externo
conhece e sabe lidar com isso. Os grupos nacionais, mesma coisa. Muda o patamar de segurança jurídica, segurança financeira desses projetos. Tanto pelo lado do privado ter segurança de que vai receber, mas a própria financiabilidade do projeto. É muito mais fácil ele conseguir tomar crédito, sabendo que ele está garantido, que o fluxo de recebíveis está garantido. Sim. As instituições financeiras vão analisar risco tesouro, risco soberano, e não risco. Então, assim, o menor risco que existe no país é o risco soberano. Então, isso é um grande avanço. E como fazer sempre foi a grande dificuldade. Então, nós conseguimos resolver isso fazendo algo que já existe muito fácil, que os estados e os municípios já conhecem, que é as operações de crédito com aval do Tesouro Nacional, da União. Então, são operações rápidas, as internas 90 dias, externas levam a ter um processo maior, mas compatível com o ciclo de estruturação de um projeto de PPP. E eles vão fazer uma operação de crédito, uma espécie de operação de crédito com o Tesouro normal, uma instituição financeira multilateral, pública ou privada. A instituição financeira oferece o crédito, a garantia, vai ter o aval da União. É uma operação tradicional que todos eles sabem fazer. Ela só fica sob condição. Ela fica aprovada e sob condição. E qual a condição? Ocorreu o inadimplemento da contraprestação com o privado. Se acontecer, a operação de crédito tem um desembolso imediato para o concessionário e ela vira uma operação de crédito contra o ente subnacional. E se ele não honrar o pagamento desse empréstimo, aí entra o aval da União, o Tesouro Nacional honra e aciona a contragarantia que é prevista constitucionalmente e é válida juridicamente, funciona há décadas no Brasil de forma adequada e todo mundo continua seu curso. Então você elimina completamente esse risco do inadimplemento indevido, né, o inadimplemento da contraprestação. Então você muda bastante, né, de forma substancial o patamar de risco dos projetos, do ponto de vista de inadimplência, risco político, que a gente sabe o que aconteceu na nossa história. Então isso, ao nosso entender, muda completamente o patamar, pode alavancar inúmeros projetos, tanto em estados quanto municípios. As instituições financeiras já sinalizaram positivamente, oficialmente, banco multilateral, instituição financeira pública e privada demonstrando interesse em ofertar as linhas de crédito nessa operação. Então, a partir desse anúncio, essas linhas ficam disponíveis e podem ajudar muito a reduzir o risco do projeto e a financiabilidade do projeto. Agora, só para entender o desenho, isso significa, por exemplo, eu tenho uma concessão, uma PPP de escola. O município X vai dever para o contratado um valor de contraprestação mensal. Se ele ficar inadimplente nesse pagamento, o governo federal cobre isso ou ele vai cobrir só se o município tomar um empréstimo para pagar essa contraprestação? Me explica um pouquinho esse detalhamento. A gente tem que desenhar aqui, que não é fácil. Ele tem Hoje, a instituição financeira, no momento de partida, né, na fase de estruturação, ela vai oferecer a linha de garantia para um Estado. E como ele vai funcionar? Como acontece com uma operação de crédito tradicional. O banco vai lá e negocia uma operação de crédito com o Estado. Quando ele negociou, mas essa operação tem que ter aval da União. Ele vai e submete para o Tesouro Nacional, que chega aos limites do Estado, estando dentro dos limites, está aprovado. E essa operação de crédito então ficou aprovada, o contrato assinado. Só que ela fica sob condição, não tem nenhum desembolso. Porque ela segue seu curso. Agora, se ocorrer a condição, que é o inadimplemento, aí automaticamente a instituição financeira paga para o concessionário e vira uma operação de crédito. Caso o Estado mantenha sua inadimplência e não queira pagar a instituição financeira, o Tesouro Nacional honra a instituição financeira. Então, quem garante o pagamento para o concessionário vai ser uma instituição financeira, vai ser um banco que oferece uma linha de crédito tradicional. Ele vai ofertar, está garantido. Seja lá quantas contraprestações ou CAPEX não amortizado, é o arranjo da modelagem. Mas aquele compromisso assumido, garantido, ele está seguro. A instituição financeira vai desembolsar e o Tesouro Nacional cobra a instituição financeira. Então, em tese, eu não tenho mais garantia. Eu tenho um banco pagando o valor devido para o privado e o governo deve para o banco. É isso? Você tem a garantia de que se o poder concedente subnacional não pagar, a instituição financeira paga.
Tá, mas eu não tenho, vamos dizer, a garantia hoje, a linha de crédito, ela já faz o pagamento direto. Eu não tenho que ter um fundo garantidor, por exemplo. Não, ele Você faz limita pagamento... essa história de fundo garantidor. Exatamente. Ela faz um pagamento direto contra a corrente, contra a instituição financeira. O que é muito bom, desculpa, o que é muito bom porque você antes tinha que criar o fundo garantidor municipal, e aí ninguém sabia qual era a natureza jurídica desse fundo. Por exemplo, Minas nunca teve um fundo garantidor adequado porque ele tinha natureza contábil, e aí, por isso que aqui em São Paulo você tem a CPP, né? Então, quer dizer, você elimina essa discussão e faz uma coisa muito mais direta. Né? Sim, hoje, por exemplo, a CPP, ela tem, não sei se tem ainda, mas tinha alguns bilhões de reais imobilizados para prestar garantia. É isso, ainda tem. Num cenário desse, você não precisa necessariamente manter isso. Claro, ela já comprometeu isso com alguns projetos, tem que esperar o seu decurso de prazo. Mas neste modelo, você poderia alavancar o triplo disso sem ter que mobilizar R$1. Sim. Enfim, algo nessa linha. Eu achei interessante, isso eu ainda não tinha entendido, mas foi bom você ter esclarecido, porque possivelmente o que vai acontecer é que os estados, os municípios, eles vão se financiar para poder pagar a contraprestação e para poder pagar aporte de recursos, ou entendi errado. Acaba que não vai ser o que eu chamo de fonte zero, né? Vai ser uma fonte 7. Eu estou acostumada com o linguajar do governo do estado de São Paulo, mas em cada ente isso muda. Mas então a contraprestação ela não vai sair do erário, digamos assim, não vai sair da fonte zero, né? Tem até depois tem uma última discussão sobre as operações de crédito para aportes, mas ela vai, no primeiro estágio ela sai. O primeiro estágio, o comprometimento é o orçamento do Estado. Tá. Só que você tem um outro nível, que aí sim, que é a fonte de operação de crédito. Caso ocorra inadimplência aqui, seja ela por uma dificuldade financeira, ou seja por um risco político materializado, eu não quero fazer um enfrentamento de um projeto desse, por qualquer que seja a razão, a garantia para o privado é acionada, então a operação de crédito, a instituição financeira paga direto. Cobre. Então, aí a relação do concessionário é uma relação dupla, é uma relação com o ente subnacional, mas também uma relação com a instituição financeira. Entendi. Então, sai erário, financia e o financiamento é a própria garantia. Até porque daí você não onera o projeto, né? Porque Exato. se o cara se mantiver adimplente, ele não tem que pagar juros no banco. É isso. Ele paga juros sobre a garantia. Ele vai pagar, obviamente, um FII para manter ali a linha disponível. Mas é um FII que traz um retorno gigantesco do ponto de vista de risco e segurança do projeto, que se materializa no OC do projeto, no TIR do projeto, na TIR do projeto. E aí um outro elemento que também afeta a TIR, afeta o OC do projeto, enfim, e depois a TIR, é a questão de também o Tesouro Nacional deixando claro agora que disponibiliza crédito não só para a obra pública, mas para aporte em PPPs. Sim. E por que isso é importante? A lei de PPPs autoriza o aporte durante a fase de obras, para reduzir depois o comprometimento de despesa, né, de contraprestação. Mas muitas vezes o ente não tem no ponto imediato e acaba financiando tudo por dentro da PPP. Isso nem sempre é bom, porque o custo de financiamento por dentro da PPP ele é mais elevado, porque tem um custo de capital próprio que é muito superior ao custo de capital de terceiros, e mesmo esse custo de capital de terceiros que está lá dentro é muito superior ao custo de capital de terceiros quando tem uma operação com aval da União, que é o risco soberano. Então você ganha dos dois lados em redução de custo. E para o privado também é bom, porque às vezes também ele não tem porte para se financiar 100% do projeto. É muito pesado para ele fazer isso. Então, quando você consegue, ele pode pegar uma operação e pagar uma parte, fazer os aportes durante a fase de obras e dilui isso no tempo, com a operação de crédito alongada, e viabiliza o projeto. Fica menos pesado para o privado se alavancar, ou ele não precisa se alavancar tanto. Se ajuda grupos menores a poderem participar, ou grupos que não têm tanta alavancagem financeira para poder suportar projetos grandes. Então, também, isso vai ficar disponibilizado aqui com esses anúncios. E também é mais um que ajuda a criar projetos mais eficientes, utilizando o canal de financiamento correto, fazendo um balanço. Você amplia o leque para o estruturador de projetos. Ele não fica só aquela dificuldade, tem que financiar tudo por dentro da PPP, isso acaba afastando o privado. Então, esse combo, acredito que ele muda muito, por um lado, as garantias da segurança. Ao dar mais segurança, facilita ele se alavancar, mais instituições financeiras vão estar dispostas a financiar o projeto, porque ele vai entender que aquele fluxo recebível
ele é seguro. Então, ele consegue financiar o CAPEX e também eu coloco à disposição a linha de operação de crédito para PPPs. Ao invés de você simplesmente pegar a operação de crédito para fazer uma pavimentação de uma via, usa ela para fazer o aporte, que pode ter a pavimentação e depois a gestão daquela via, que é o que a gente consegue gerar um modelo mais ótimo, que é essa beleza dos modelos de concessões de PPPs, que é você juntar o investimento público para criar a infraestrutura e depois a gestão do serviço, para a gente não cair nos mesmos erros de investir, construir a infraestrutura e depois a gente esquece de dar manutenção adequada, perde o investimento em poucos anos. Né? Agora a gente pode esperar, então, uma tendência de, por exemplo, estados e talvez municípios pegando empréstimos, por exemplo, em multilaterais, que sempre exigem a garantia soberana. Vamos imaginar um Banco Mundial ou um BID, para financiar o aporte, por exemplo, de uma concessão. Vou pegar o caso aqui do Rodoanel de São Paulo ou o Rodoanel de Minas. Ou o TIC. Ou o trem intercidades. Né? A gente vai ter uma entrevista sobre o TIC, Serão. Vai ser imperdível. Então, vamos dizer, o governo estadual, ele capta junto a um multilateral para fazer o aporte de recurso, que é aquele valor mais importante, e a Secretaria do Tesouro Nacional dá o aval para esse projeto. Isso, porque esse era um problema também, né? A STN dava o aval para aquele crédito soberano tal, mas era para alguns tipos de coisa. Para a PPP sempre ficava meio marginalizado. Agora vocês estão dizendo, não, a gente quer dar aval para empréstimos que sejam para investir em PPP, é isso? É exatamente isso. Essa discussão foi enfrentada no Tesouro, a PGFN apoiou e conseguiu dar segurança jurídica para fazê-lo. Então agora fica claro, você pode utilizar esse tipo de operação, os dois multilaterais mais relevantes, né, o Banco Mundial e o BID, que atuam, pelo menos conosco aqui no Brasil, sinalizaram interesse. O BID já formalizou a disponibilização da linha. Que bacana. Então, isso é importante. Então, posso falar um pouquinho com mais tranquilidade sobre isso. E eles vão oferecer junto com as linhas para esse tipo de operação, para garantia ou para operação de aporte, também o suporte técnico ao longo da concessão. Então, eles oferecem a linha e eles acompanham o projeto, o que pode ser muito saudável também. Eles vão dar aquele apoio técnico de um terceiro acompanhando a execução daquele contrato. Então, isso também melhora o nível de governança, trazendo as melhores práticas, tendo aí de alguma forma uma terceira parte acompanhando de perto. Isso é muito saudável. Então, acho que tem um ganho aí de governança e financeiro, sem dúvida nenhuma. Isso está bem endereçado e eles querem isso, né? Então, ficaram muito felizes em poder apoiar um projeto como esse. Eu acho que uma coisa interessante, não sei se você puder comentar um pouquinho, todas essas mudanças que já são super significativas e representativas foram feitas em nível sublegislativo, né? Sublei. Sim. São medidas que foram alteradas por portaria, por decreto, por normativos, que não a própria lei. Tem alguma coisa da lei que ainda vai ser mudada ou podemos falar? Não ainda. Esse primeiro estágio, assim, é óbvio, né? Somos, assim, entendiam, quem já trabalhou estruturando projetos de PPP, de concessões, sabe o quanto de oportunidade, poxa, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de técnica ali, de vontade de querer subir o patamar desse segmento, é possível com atos infralegais. É só ajustar aqui e ali, dá para utilizar essa ferramenta, é só se esforçar um pouquinho que dá para fazer um desenho que funcione. Então, acho que essa primeira etapa significa isso. Arrumar, assim, fazer o que já existe funcionar para impulsionar investimento, impulsionar novos serviços. E eu acho que isso é fantástico, já é um grande apoio para o setor, acho que muda o patamar. Mas também, eu acho que tem um conjunto, que aí ele tem um prazo de maturação maior, que nós estamos discutindo, de eventuais alterações legais, para poder aprimorar o marco. E aí, de novo, também vão nessa linha de você dar mais flexibilidade para os diferentes arranjos que quem vivenciou isso sabe que tem arranjos positivos que podem ser feitos. Por exemplo, você permitir que uma PPP se transforme numa concessão, que você possa ter aportes em concessões. Agora está comum você fazer aditivos, fazer ajustes, né, dentro de uma concessão que já está funcionando, ampliar um pouco o leque de possibilidades, né, ampliar para uma que nasceu como uma PPP, de repente ela performa melhor, né, numa patrocinada e depois ela vira tem condições de ser
superavitária, ou seja, Sim. equilibrada, por que não, então, você adaptar o marco para poder ter, talvez, uma vida mais longa do que ela teria no outro marco? Claro. Porque, assim, acho que tem avanços que podem ser feitos. Acho que no primeiro, assim, o nosso olhar do que nos compete ali mais dentro do Ministério, dentro da área econômica e no Tesouro. O Tesouro tem esse papel de apoiar estados e municípios, acompanhar estados e municípios. Então, essa relação federativa faz parte de dos braços do Tesouro Nacional, né? No governo federal, quem faz isso é o Tesouro Nacional. Então, isso casa bem com essa preocupação de ajudar, Sim. apoiar. Então, acho que isso também está no radar, mas ele tem um prazo de maturação maior, vai ter sua janela adequada, mas nesse momento tem um conjunto de mudanças que já são expressivas, todas por atos infralegais. Muito legal. Lembrei da nossa entrevista com o deputado Arnaldo Jardim sobre justamente o PL do que seria a nova lei das parcerias, né? Assim, Sim. lato sensu. Enfim, não sei se esse PL vai ser retomado, vamos aguardar por aí, né? Mas pegando o gancho, outro PL que foi também proposto pelo deputado é o tema das debêntures e o financiamento privado da infraestrutura. A gente sabe que o BNDES reduziu o seu papel nos últimos anos de financiador, até porque no passado existia um subsídio do governo federal, que hoje imagino que a situação fiscal não permita esse subsídio tão intenso como foi no passado, mas isso foi positivo porque houve um crescimento exponencial do financiamento privado, em especial através das debêntures. E esse pacote, ele traz também uma demanda antiga, e aí depois que você nos explicar isso, eu vou me permitir fazer um comentário aqui, que eu estou vendo uma nova janela se abrir para o setor de infraestrutura, mas a gente queria entender que está saindo um decreto que está acolhendo um pleito de quem sempre quis investir e fomentar parcerias na área de infraestrutura social, aí entendida, como você disse, escolas, hospitais, presídios e outras infraestruturas dessa natureza. Conta para a gente qual que é essa mudança, Seron. Sim, o marco das debêntures incentivadas, ela previu já a infraestrutura econômica, previu a infra social e ambiental, mas não ficou regulamentado, ficou de fora, acabou ficando de fora alguns setores relevantes. Então, achando que eles tinham abarcado praticamente tudo que era relevante para a infraestrutura econômica, social e ambiental, deixou de fora temas importantes. Entre eles, a infrasocial mais básica, que é a infra educacional, a infra de saúde, a infra de equipamentos culturais, unidades de conservação ambiental, unidades de conservação, parques urbanos, projetos de PPPs e concessões que hoje não conseguem se beneficiar e tem um interesse público direto, mais forte ainda, assim, mais direto do que... Faz mais sentido até o incentivo do que o para a infra econômica. Porque a infra econômica é óbvio que tem interesse público, mas ele é um interesse público indireto. A infra social ele é direto, porque é ele que disponibiliza serviço público de interesse público para a sociedade. Então, ele está autorizando esse ato também, ele autoriza, né, amplia, né, ele regulamenta e disponibiliza a possibilidade de debêntures, a emissão de debêntures por parte dos concessionários, né, seja ele numa concessão ou numa PPP, para sistema prisional, para projetos de requalificação urbana, para projetos de infraeducacional, infra de saúde. Então, ele amplia esse leque e viabiliza, assim, equipamentos culturais, esportivos, assim, toda aquela infra social. Então, a gente amplia também a viabilidade de alavancagem financeira do privado. Então, por um lado, eu garanto, né, dou mais segurança financeira nas PPPs, eu ajudo, né, a operações de crédito de aporte para poder reduzir. Por outro, também do lado do privado, eu ajudo ele se alavancar para viabilizar o projeto de uma forma eficiente, no próprio mercado de capitais. Então, tudo isso acho que colabora muito, era um pleito antigo do setor. Sim. Se sentia muito injustiçado, acho que de uma forma até legítima, né? Assim, como a infra social não está no rol, né? Não está no rol. Realmente, do ponto de vista de mérito, é difícil de entender e não importa um pouco das razões por que não aconteceu. O fato é que eu acho que é uma medida muito estrutural também e vai apoiar muito novos projetos e novos investimentos e que, no final do dia, mais serviço
infra para a população, serviço de qualidade para a população. Então, a gente vai na direção correta e eu acho que é uma boa medida. Com certeza. Se você puder só falar sobre os incentivos desses títulos, só para o nosso ouvinte poder, enfim, se situar, porque realmente faz todo sentido que esses projetos estejam no rol, né? Socioambiental é, como você falou, o interesse direto. Mas conta, assim, sobre os incentivos e os benefícios. As debêntures incentivadas, elas permitem, né, benefícios do ponto de vista da tributação sobre os rendimentos de quem adquire, né? Então, funciona como um outro papel, né? Como existe a LCA, a LCI, ou mesmo na debênture de infraestrutura, quem adquire não paga o imposto de renda sobre o ganho financeiro. O que significa? Significa que, portanto, a taxa que você vai exigir para comprar esse título é menor. Sim. Porque você não vai ter a tributação. Então, isso ajuda, né? Então, ele vai ter um custo financeiro menor para se alavancar. Desenvolve o mercado de capitais, que é saudável, claro. e ele tem uma taxa menor, o que ajuda a viabilizar o projeto. Perfeito. Então, o custo de capital terceiro dele se reduz. Isso fica muito mais atrativo, mais fácil dele viabilizar. Não custo e canal, né? O canal ele consegue acessar mais fácil, ele não fica dependente de uma instituição financeira fazer um contrato de crédito direto com ele. Ele consegue acessar o mercado direto. Claro, intermediado aí por uma instituição, mas ele não precisa do funding da instituição, ele vai buscar o funding no mercado. Então, amplia o leque de possibilidades, né? E é ESG na veia, né? Porque você pode discutir se financiar uma rodovia é ESG. Agora, financiar uma escola, financiar um hospital, certamente. Então, você talvez também atraia aqueles investidores que têm um foco específico no tema ESG. Né? Exatamente. Eu acho que ele tem assim, um inegável aspecto social, né? Que mobiliza, assim, e mobiliza o futuro, né? Você mobiliza investimento, mas assim, a infra educacional é uma das maiores carências que o país tem. Sim. E é comprovado, enfim, quando nós modelamos a PPP de escolas ou mesmo de novos céus, fez toda uma fundamentação buscando estudos, literatura, né, acadêmica, mostrando que a infra educacional tem um impacto pedagógico. Ela impacta o desempenho escolar. E é meio óbvio, é fácil imaginar. Porque quando você tem uma escola que tem problema com o telhado, que tem que fechar uma sala de aula, que você não tem acesso a recursos multimídia sempre disponíveis, que você falta água, que você não tem um banheiro adequado, tudo isso impacta o bem-estar, o ambiente, a infra protetora para que a parte pedagógica entre e tenha seu desempenho máximo, né? Então, eu acho que tem um efeito muito importante, né? Isso é comprovado e isso é bom demais para o país, né? Seron, dessa nossa conversa, enfim, a gente sabe, infelizmente, a gente milita todos nós no mesmo setor, né? Mas quem está um pouco mais distante e passa sempre por esses processos eleitorais desgastantes, etc., fala, bom, mas esse novo governo ele é contrário à participação da iniciativa privada na infraestrutura. E o que você está trazendo aqui é que, na verdade, a gente está criando um mercado para participação de parcerias privadas em setores que, historicamente, enfim, tiveram dificuldades de se desenvolver, como é esse tema da infraestrutura social, né? Mas que hoje você está trazendo a solução para garantia de pagamento e para financiabilidade, que eram os dois grandes gargalos desse tipo. E quando a gente fala em PPP, a gente lembra sempre da experiência inglesa, e ela não começou com rodovias, ela começou com escolas, né? Então, Seron, enfim, eu estou entendendo, eu já sabia disso, porque tendo o Seron, o Galípolo, o Marcos Pinto e o próprio Haddad, a gente sabia que o nosso setor aqui de concessões seria bem contemplado, mas conta um pouquinho aí, enfim, de qual é essa visão, quer dizer, como que o governo, em especial a Secretaria do Tesouro, o Ministério da Fazenda, vê o desenvolvimento de parcerias público-privadas? Qual que é a visão de vocês dessa dinâmica? Sim, bom, os quatro, de fato, são quatro apaixonados pelo tema, porque, enfim, é o que é de moderno, é o que é... Ter foco no social não quer dizer que você não possa fazer isso utilizando os instrumentos mais modernos que existem, né? Para que eu não vou ficar na fronteira do que há de governança, de gestão,
se eu posso ter isso à disposição. Então, as PPPs e as concessões, elas unem isso, né? Sim. Em especial, as PPPs, elas viabilizam projetos de infraestrutura social de uma forma muito mais adequada do ponto de vista de sustentabilidade da gestão do equipamento, do serviço. Então, nós acreditamos muito nisso e nós prometemos que íamos fazer isso e aqui, ainda no início de governo, nós já estamos fazendo algo que é bem estrutural aí para alavancar o setor. Então, assim, eu acho que não é incompatível, né? Acho que essa relação público-privada não é uma relação ideológica, é uma relação de instrumento, né? Você pode usar um instrumento para a sua visão de Estado. A nossa visão de Estado é que é um governo que está querendo apoiar socialmente, avançar, alavancar políticas sociais, e especialmente, né, a parte educacional também, né, o ministro tem toda uma história na área educacional. Eu acredito muito também no investimento público na área da educação. Então, quando você junta as duas coisas, não precisa fazer diretamente. A parte pedagógica, claro, se mantém como uma função estatal, mas a infra é ótimo que você possa contar com a expertise privada, unir, alavancar financeiramente, né, criar instrumentos mais adequados. Então, assim, ela casa perfeitamente primeiro com uma visão de foco no social, foco em alavancar investimento para a economia voltar a crescer, mas principalmente utilizando instrumentos modernos e não cometendo erros de passado. Seron, assim, eu não queria nunca terminar essa entrevista, nunca na vida. Eu sei que a sua agenda é super corrida. Tem aqui 1000 coisas que está me ocorrendo aqui que eu gostaria de perguntar, mas vamos deixar um gostinho para a próxima vez que você voltar aqui. Eu queria te agradecer muito, imensamente, por você ter aqui em primeira mão, né, nos trazido todas essas informações tão relevantes. Agradecer pela parceria de sempre. Quando você falou, quinta-feira eu vou estar em São Paulo, vamos conversar. Você sabe que o Felipe, meu filho, nosso filho, tem 40 dias, né? E eu falei, putz, como é que a gente vai fazer isso? Mas vamos fazer, porque é o Seron, né, amor? A gente falou que, assim, não era possível te perder a oportunidade de estar com você, de aprender com você. É sempre, assim, um momento em que a gente sai babando, né? E sedento por ainda mais conhecimento, e você transmite tão bem. Então, eu sou muito grata a você, sou grata ao sistema educacional por ter, enfim, formado uma pessoa tão incrível como você, e que bom você já está retribuindo para a sociedade, você pode ter certeza, inclusive com sobra. E te agradeço demais por você ter podido vir aqui hoje e nos brindar com tanto conhecimento, com, enfim, tantas perspectivas positivas para as nossas PPPs. Muito obrigada. Eu que agradeço. Inaugurar a 5ª temporada. Peço desculpas eu tenho que pedir desculpas pro Felipinho por deixar vocês longe dele um pouquinho. Parabenizar pela fantástico, assim, um momento incrível que vocês precisam aproveitar muito. E estamos aqui construindo o futuro dos filipinhos, das nossas próximas gerações, e agradecer. Vocês são militantes, aí, são super relevantes, ajudaram muito esse setor a desenvolver, e achei mais do que justo estar aqui para contar um pouco da novidade para vocês, compartilhar em primeira mão. E seguimos juntos na parceria. Contem comigo sempre e vamos seguindo. Logo tem mais coisas por aí. Muito bom, parabéns, Seron. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.